E agora sim, recebemos no Planeta Portugal Pedro Rupio, como disse, conselheiro das comunidades portuguesas. Muito boa noite e um bom ano para este 2021, que seja sobretudo melhor do que o que passámos em 2020. Já agora pergunto-lhe como é que estão as coisas em Bruxelas. Bruxelas, que foi uma cidade que também tem sentido duramente esta questão da Covid-19. Muito boa noite, um bom ano a todos. Felizmente, aqui na Bélgica, a situação tem melhorado bastante nas últimas semanas. Temos cada vez menos casos diários positivos ao coronavírus, por isso, embora a situação ainda não esteja sob controle, não esteja considerada sob controle pelas autoridades competentes, há claramente uma melhoria. As medidas bastante duras que foram tomadas pelo Governo já no mês de novembro estão a ter os efeitos que se pretendem e portanto... E que não foram aliviadas para o Natal e para o fim de ano. Não, de modo nenhum. E isso fez toda a diferença? Isso vamos ver daqui a alguns tempos. Ainda é cedo para ver qual é que é o efeito de não ter alterado as medidas tomadas no mês de novembro, mas quero acreditar que, como disse, a situação está melhor, mas ainda não está suficientemente boa para considerarmos que está sob controle. Por isso, acho que faz sentido continuarmos da forma como estamos a viver no momento, até chegar a uma situação de controle. Uma situação bastante diferente daquela que vivemos neste momento aqui em Portugal e que nos leva à próxima pergunta, que tem a ver com as eleições presidenciais de 24 de janeiro, em que muitos portugueses vão ser chamados às urnas, também os portugueses que vivem no exterior, mas com condições muito difíceis para votarem aí também. Sim, somos 1,5 milhões de portugueses no estrangeiro que estão, teoricamente, em condições de votar nas próximas eleições presidenciais, mas na prática vai ser muito, muito difícil pelos motivos, pelas razões que são impostas pelo este contexto de pandemia, mas também porque o voto é presencial, é obrigatoriamente presencial nas comunidades portuguesas para as eleições presidenciais. E na minha opinião, enquanto não houver outras opções de voto, a abstenção será sempre elevadíssima nas comunidades. Aliás, Pedro, nós na edição anterior do Palavra aos Diretores tivemos aqui exemplos absolutamente caricatos de portugueses que se quisessem votar tinham que se deslocar horas e horas de avião, por exemplo, da Guadalupe, para votarem, e outros que teriam que fazer 600 km para um lado, 600 km para o outro para votar, o que torna naturalmente inviável qualquer possibilidade de querer votar. O Conselho das Comunidades, que faz parte, defende claramente o voto eletrónico e o voto por correspondência. Tiveram algum contacto com o Governo no sentido de pôr em marcha essa nova forma de votar? Nós temos esse tipo de contacto já há muitos anos, não é de hoje. Já no início do mandato deste CCP, emitimos um documento, apresentamos um documento, então anterior secretário de Estado, em que estávamos a propor que houvesse uma uniformização da metodologia de voto para todos os atos eleitorais em que as comunidades portuguesas são chamadas para votar, para participar, e, portanto, só para falar deste CCP, que iniciou funções em 2015, mas na realidade são reivindicações que já são apresentadas por vezes há décadas. Quer seja a questão da uniformização, quer seja a questão do voto eletrónico descentralizado. Os atuais deputados eleitos pela imigração já sabem disso há muito tempo. Os nossos governantes deste governo, dos anteriores, também sabem dessas reivindicações, que são as mesmas, que não mudam com o tempo. Por isso, mas sim, para responder mais diretamente à sua pergunta, este nosso CCP também, obviamente, que reiterou essa vontade. Mas sem sucesso.
de adoptar essas novas medidas. Neste momento estamos à espera, porque já sabemos que para as próximas eleições deste mês não haverá possibilidades, mas queremos acreditar que em 5 anos, para as próximas eleições presidenciais, que haja tempo para isso. Muito bem. Pedro, já agora aproveito para lhe perguntar como última pergunta, como é que está a sua cruzada em relação à promoção da língua portuguesa? É uma cruzada que teria tido mais condições para ser falada e debatida num outro contexto, não é? Nós tivemos a possibilidade de lançar de forma normal a petição Português para Todos em novembro de 2019. Naqueles 2, 3 primeiros meses conseguimos perfeitamente alcançar aquilo que queríamos, aqueles que eram os objetivos iniciais, que se fosse debatido no terreno essas questões, falar dessa problemática de forma concreta com as pessoas no terreno, em todas as comunidades portuguesas, na Europa e não só. Com a pandemia, a nossa única preocupação passou a ser de recolher as assinaturas necessárias para que a petição pudesse ser discutida obrigatoriamente em plenário na Assembleia da República. Alcançamos esse objetivo. Através das redes sociais vamos tentando promover o debate acerca do ensino de português no estrangeiro, mas não é a mesma coisa, mas é claro uma preocupação nossa e com a ajuda da petição, e queremos fazer os possíveis para que continue a ser falada e que continue a ser uma questão central das políticas deste governo. Muito bem. Pedro Rupio, agradeço o facto de ter estado connosco hoje aqui nesta primeira edição do Palavra aos Diretores deste ano de 2021. Aproveito para lhe renovar os votos de um bom ano e que essa sua cruzada, essa sua e nossa cruzada também a favor da língua portuguesa, tenha um bom sucesso neste ano de 2021. Um abraço e até breve. Luís Costa. Esta cruzada é sempre uma cruzada muito difícil, já para não falar da outra cruzada da questão do votar no estrangeiro, que essa então já se fala daqui a 5 anos, ou seja, andamos permanentemente a adiar a possibilidade dos cidadãos portugueses que vivem no exterior de poder exercer o seu direito cívico. Sem dúvida, e o Pedro Rupio sabe-o especialmente porque ao longo de 2020, desde o início de 2020, tem exercido o cargo de Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, o que quer dizer que o torna um interlocutor privilegiado com o Parlamento português, com o Governo português. Aliás, vem a propósito de fazer esse sublinhado, ele substitui no cargo a sua antecessora, que se demitiu em pleno exercício do mandato, que agora está a ser concluído por Pedro Rupio, para não ter que se confrontar com André Ventura na Assembleia da República. Portanto, foi um ato político da sua antecessora no cargo, que fruto das funções que a obrigavam a interagir com os diferentes grupos parlamentares e deputados, não pretendia fazê-lo com André Ventura e disse claramente que não abdicava de ser presidente desta estrutura europeia do Conselho das Comunidades, que agora é liderada por Pedro Rupio. Ele que é um paradigma da nossa nova imigração, é um jovem, ainda não tem sequer 40 anos, é um jovem que é graduado em Marketing Management, é mestre em Ciência Política na Universidade Livre de Bruxelas, e tem uma participação cívica e política relevante, e eu sublinhava que fez parte dos corpos gerentes da Associação dos Portugueses Imigrados na Bélgica. Enquanto conselheiro, como bem disseste, foi responsável por várias campanhas de promoção do ensino de português e chegou a ser autarca. Entre 2012 e 2018 foi autarca na Comuna de São Gil. Portanto, o Pedro Rupio, de facto, é um ilustre imigrante português que deve orgulhar qualquer português e a sua diáspora. Muito bem. Foi a rubrica Planeta Portugal.